Olá, querido Ben Mendes, bom dia. Bom dia, fico muito honrado de estar falando na Brado para toda a sua audiência. Muito feliz pelo convite. Satisfação é nossa. Candidato a governador do estado de Minas Gerais, Ben Mendes, é cristão, casado, pai de 3 filhos, advogado, anti-esquerda, jornalista. Fiquei na dúvida se o senhor está cursando medicina ou se já é médico. Eu estou no internato. Aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Diferente dos Estados Unidos, a gente ainda tem que cumprir mais 2 anos de internato para se tornar médico, de fato. Pronto, e tem aí como vice o cabo David Souza, né, em Minas Gerais. Candidato, um bom dia novamente. Eu queria primeiro passar um vídeo, né, do senhor para nós conhecermos mais aí sobre a sua candidatura. Pois não. Vamos Minas lá. Gerais está tomada pelo crime organizado. Se nós não fizermos nada, nós viraremos um novo Rio de Janeiro. Nós estamos em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros, uma área militar, e bem aqui ao lado, sobrando o poder público, tem uma fechação de uma facção criminosa. Você que é aqui em Minas Gerais sabe que alguns anos atrás essas imagens não eram comuns e hoje estão espalhadas por várias cidades. Desde 2018, o número de mortes violentas aqui em Minas Gerais aumentou em 14%. Tudo isso enquanto no Brasil o número de homicídios caiu em 8%. Minas Gerais faz fronteira com São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Do Rio veio a turma do Comando Vermelho, de São Paulo a turma do PCC e da Bahia os dois e muito mais. Para você ver como está ficando parecido com o Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte, na aglomerada da Serra, foi passado um áudio de WhatsApp com a seguinte mensagem: Uber tem que entrar na favela com o vidro abaixado. A luz interna tem de estar acesa e o farol sempre baixo. Caso o Uber desobedeça, a regra vai tomar bala. Essa é a regra clássica que impõe ao trabalhador e motorista da aplicativo. Os policiais militares da Polícia Militar de Minas Gerais são os melhores do Brasil, mas eles ficam de pés e mãos atadas quando não há articulação com o governo para fazer alguma coisa. E também por causa das leis penais e de execução penal, que são responsabilidades da União e do Presidente da República. E além disso, muitos dos policiais estão desmotivados porque o governo do estado preferiu dar renúncia fiscal para um grupo de amigos do que aumentar o salário da própria tropa. Além disso, o número de faccionados presídios disparou, como um sinal claro de que o poder público não tem nenhum controle mais sobre as facções. Nós precisamos urgentemente retomar a lei e a ordem aqui em Minas Gerais e tratar esses vagabundos como eles merecem ser tratados, terroristas que são. É por isso que a prioridade do meu partido, Partido Missão de Reinvenção, é declarar guerra contra o crime organizado, prendendo todos eles ou aniquilando os que resistirem à ação policial. Meu nome é Carlos Henrique e eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido Missão em Minas Gerais. Meu nome é Ben Mendes, sou pré-candidato a governador do estado de Minas Gerais pelo Partido Missão. Muito bem, Ben Mendes, eu já falo aqui há um tempo, né, que realmente a pauta aí da segurança pública é a chave dessa eleição, né? Esse ano eu acredito que é uma comum do brasileiro estar sofrendo com o crime organizado e até me surpreendeu um pouco o cenário de Minas Gerais. Eu não sabia que as questões das facções estavam tão avançadas assim. E dá para ver pelo vídeo, pelo discurso do senhor e também pelo vice, né, sendo um policial militar, que a pauta prioritária para o senhor também. Eu queria saber qual a medida, assim, emergencial a ser tomada para brecar o avanço das facções em Minas Gerais? Porque aqui o cenário na Bahia é complicadíssimo nessa situação, né? Já não tem mais o que brecar. Aqui realmente é complicado. Mas, a fim de brecar em Minas Gerais, qual, assim, a atitude emergencial? Perfeito, Carol. Minas Gerais é um estado que ele faz divisa com diversos outros estados que estão já tomados por facções criminosas, né? Então nós somos divisa de Rio de Janeiro, nós somos divisa de Bahia, somos divisa de São Paulo. Então todos esses estados que eu citei já têm facções criminosas que são famosas Brasil afora por tocarem terror nos seus estados. E porque a atual gestão de Minas Gerais, o atual governador, ele abandonou a segurança pública, os policiais estão desmotivados, a força policial está defasada aqui no estado de Minas Gerais. Essas facções encontraram esses territórios aqui para aterrorizar os cidadãos de bem dessa cidade desse estado, trabalhadores. A medida primeira que nós temos que tomar é restaurar a autonomia das nossas forças policiais para a retomada de território. Então, logo no primeiro ato de governo, nós pretendemos criar um gabinete de crise para justamente lidar com essas questões da segurança pública. Se nós tivermos no nosso partido o presidente da República, Renan Santos, eleito, ele vai decretar estado de defesa e então torna legalmente menos complicado a atuação policial, mas
de todas as formas, é possível que o governo do Estado ele dê autonomia à força policial para usar o ordenamento jurídico que já temos. Hoje, nós já temos um ordenamento jurídico, Código Penal Brasileiro, que traz a excludente de ilicitude para legítima defesa de si ou de terceiros. Então, eu entendo que se existe um faccionado que está dominando o território, está impondo a lei dele, que é uma lei paralela em determinado território, e exigindo que a sociedade tenha que se adequar à normativa da facção criminosa, nós entendemos que esta facção já está atentando contra o Estado Democrático de Direito, atentando contra a Constituição da República. Sendo assim, a força policial que for para o enfrentamento, ela já vai amparada pelo Código Penal no que diz respeito à excludente de ilicitude e legítima defesa de si ou de terceiros. Então, os policiais do meu estado, quando eleito for, eu darei autonomia aos policiais para retomar o território na bala. É isso que eu tenho dito em todas as entrevistas que eu tenho concedido, porque por muito tempo se evitou enfrentar o problema como ele precisa ser enfrentado, e enquanto nós, que somos cidadãos de bem, que somos as pessoas que seguimos a lei, seguimos o pacto social, nós nos silenciamos porque eram coisas muito duras de serem ditas, as facções não silenciaram, e elas foram cada vez mais ganhando poder, cada vez mais criando um conjunto normativo próprio, e agora nós temos esse estado de coisas que faz com que cidadãos de bem estejam à mercê de uma legislação paralela, inconstitucional, imposta por facções criminosas. No vídeo eu trago o exemplo do aglomerado da Serra, aqui na região de Belo Horizonte, e também caso de Juiz de Fora, no qual estão circulando áudios de WhatsApp de membros de facção criminosa dizendo que se o trabalhador de aplicativo, o motorista do Uber, se ele esquecer de baixar o vidro, acender a luz interna e apagar os faróis, a ordem da facção é que ele vai entrar na bala. Veja só, isso é algo extremamente grave, é um cerceamento das liberdades individuais, é um ataque à soberania nacional, inclusive, e não existe nenhuma outra maneira de lidar com isso de forma imediata que não seja fazendo com que os faccionados que enfrentem a força policial também recebam bala. Não existe outra maneira. Eles estão com um método que está sendo altamente eficaz. Por quê? Porque eles dizem que vai entrar na bala, então o motorista de aplicativo passa a seguir a regra do crime organizado. Por quê? Porque se não seguir, vai sofrer a reprimenda que é entrar na bala. Então o Estado tem que fazer algo semelhante, porém muito mais eficaz. O Estado tem que dizer que se o faccionado não se entregar para ser preso pelas forças policiais, ele também vai entrar na bala. E nós temos de dizer isso com todo rigor e segurança de que nada disso que estamos falando é o arrepio da lei. Pelo contrário, nós estamos falando de defender a soberania nacional, defender a autonomia dos estados e defender a paz social. Não existe paz social em uma sociedade na qual o poder paralelo, facções criminosas, estão impondo o terror em relação à sociedade civil. Em determinadas comunidades, tanto aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, da própria capital Belo Horizonte ou de outras cidades do interior, o traficante já está determinando que a mocinha terá que se relacionar com ele e, caso contrário, ela vai morrer, a sua família vai morrer, ou no mínimo ela vai ser espancada. Ou seja, nós temos um poder paralelo que emergiu no Brasil há um tempo e o poder público foi leniente com esse aumento de poder das facções criminosas e agora eles estão atentando diretamente contra a soberania nacional, a autonomia dos estados, a paz social, a segurança das nossas pessoas, dos nossos cidadãos. Então, nós devolveremos os territórios ao povo mineiro e isso será feito com alto rigor, alta eficácia policial na letalidade e na prisão dos faccionados. Excelente, bem Mendes. Estamos aqui com o comentarista Pablo Galvão. Queria dirigir uma palavra para o senhor. Oi, bem, Pablo, tudo bom? Tudo bem, Pablo? Aqui no Brasil, parabéns pela coragem, tá?
aqui no Brasil, em fevereiro, nas penúltimas eleições, nas últimas eleições presidenciais, a população ficou surpresa quando um veículo não oficial adentrou o Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, uma área braba de tráfico, e dentro desse veículo estava o então ministro Flávio Dino. Tá? Eu sou carioca, tenho muitos amigos policiais no Rio, inclusive parentes, tá? E a gente conversando chegou ao meu conhecimento que nas últimas eleições, dentro das sessões eleitorais, do lado da cabine eleitoral, tá? Um soldado do tráfico acompanhava a votação, conferindo a imagem do candidato e autorizando apertar a tecla confirma, armado, tá? Com um fuzil cruzado em bandoleira. Considerando isso, o senhor não acha que Deus abençoando, agraciando o Partido Missão e o senhor, e mais ainda o cidadão de Belo Horizonte, com a sua vitória para o governo do Estado, o senhor não acha que o senhor ganhando para o governo do Estado de Minas e um presidente que não seja um presidente alinhado com o senhor, como por exemplo Renan Santos, assuma a presidência da República, você não acha que isso vai gerar uma dificuldade a mais para a sua gestão? Paulo, muito obrigado aí pelos votos, agradeço bastante. Respondendo a sua pergunta, o Estado de Minas Gerais, através do governador, ele tem, como eu disse, autonomia de determinar que a força policial retome o território, isso se baseando em textos legais que já estão consagrados no ordenamento jurídico brasileiro. Eu disse o artigo 23 do Código Penal, a legítima defesa de honra. Mas eu concordo plenamente contigo de que o Brasil já há algum tempo tem feito pactuações não republicanas com pessoas que estão destruindo a democracia do Brasil. A partir do momento em que você permite, porque se tem um soldado do crime conferindo as urnas, é porque houve uma permissão do agente que está ali, da Justiça Eleitoral, para fazer a fiscalização, porque todos os colégios eleitorais, todas as zonas e sessões eleitorais têm um delegado eleitoral que está responsável por manter a lisura do processo eleitoral. Então, se está havendo esse tipo de repressão ao eleitor para não poder exercer livremente o seu direito ao voto, é porque existe uma pactuação do poder público com estes entes que destroem a soberania nacional. Então aqui nós pretendemos não pactuar, não existe pactuação possível com o crime organizado. E eu gosto de dizer, sempre como exemplo, se em vez desse exemplo que você traz, Paulo, de ser um soldado do crime, em vez de ser um soldado do crime que está numa sessão eleitoral, constrangendo com violência e grave ameaça as pessoas a votarem no candidato que eles quiserem, se nós tivéssemos, em vez de falar deste soldado do crime, se nós estivéssemos falando que lá está um soldado norte-coreano, que tem um soldado norte-coreano nas sessões eleitorais determinando que a sociedade vote em determinado candidato, todos nós seríamos uníssonos em dizer que o poder público brasileiro deveria exercer o seu mistério de defender a soberania nacional e expulsar este soldado norte-coreano na bala dessa sessão eleitoral, porque isso seria um atentado direto à soberania nacional. Mas quando se trata de soldados do crime organizado, existem setores da sociedade civil brasileira, os setores da esquerda, tanto da sociedade civil quanto setores políticos, que ganham e ganham muito com isso, que eles tratam esta solução como absurda, como uma solução desumana. Desumano é um cidadão brasileiro não poder escolher o político que ele deseja que governe sobre si. Desumano é um pai de família que cria a sua filha com toda dificuldade e quando ela atinge a adolescência, um líder de facção criminosa fala com esse pai e com essa filha: agora ela será minha e se não for eu irei matá-la, irei matar vocês. Desumano é um motorista de Uber despedir do seu filho, da sua esposa, dos seus pais em casa e sair para ganhar pão num estado, num país no qual o endividamento está em 82% da sociedade,
esse motorista não ter a certeza de que ele vai voltar para casa em segurança. Pelo contrário, se ele estiver muito preocupado com as contas do fim do mês e ele estiver pensando muito sobre isso e esquecer, eventualmente, de desligar os faróis daquela comunidade, ele vai ser baleado e vai ser morto. Isso é desumano. Agora, o Estado devolver a soberania nacional, devolver a autonomia dos estados, devolver a segurança à sociedade, isso não é desumano, pelo contrário, isso é cumprir o pacto social. Afinal, nós que gostamos de história, de sociologia, nós entendemos que o Estado, o ente abstrato, o Estado, ele foi constituído justamente para garantir a paz social, para que nós pactuamos com o Estado que ele nos promoveria a segurança e nós não teríamos mais a insegurança do mais forte contra o mais fraco. Então nós conferimos ao Estado o poder de manter a ordem social. E isso não está acontecendo, porque facções criminosas estão tocando o terror no Brasil e tem classe política que está sendo leniente com o crime organizado e nós não seremos. Eu já tenho dito, eu sei que cada vez que eu falo isso, mais risco à própria segurança eu corro, mas não há problema. Se nós não dissermos isso, se nós não falarmos sobre isso, e mais do que isso, se nós, quando eleito, não fizermos isso, nós teremos entregado o Brasil para forças obscuras, para forças que destroem a soberania nacional, e nós teremos não mais um Estado democrático de direito, nós teremos um Estado governado por facções criminosas com meios terroristas de exercer o poder. Bem, eu fiz essa pergunta para você porque recentemente o ex-governador do Rio autorizou uma ação policial que levou à morte de mais de 100 marginais, né? E você viu o que aconteceu com ele depois, né? Todo mundo acompanhou o que aconteceu com esse ex-governador. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Ficaria mais fácil você assumir o governo do estado de Minas Gerais com um representante do Partido Missão na presidência da República? Sem dúvida nenhuma. Até porque o nosso partido, Paulo, ele é um partido Missão, isso. Pablo. Ele é um partido que tem um projeto nacional e que passa pelos estados. Por isso que nós temos lutado com toda a energia possível para que elejamos o nosso presidente Renan Santos e que o Renan esteja na presidência da República. Aí vai ficar até muito mais fácil mesmo, porque ele na presidência da República, o primeiro ato dele será decretar guerra contra o crime organizado e decretar o estado de defesa. Então, havendo o estado de defesa, as barreiras jurídicas, elas seriam muito mais fáceis de serem transpostas. Então, sem dúvida, por isso temos feito esse trabalho incansável em eleger, apresentar as propostas do Renan Santos, que é o nosso candidato à presidência da República, as propostas da missão, para que nós tenhamos um representante na União, no governo federal, que decrete o estado de defesa, porque as barreiras jurídicas, as eventuais barreiras jurídicas, sejam muito mais fáceis de serem transpostas e nós consigamos, de fato, devolver a soberania, devolver a segurança para o nosso povo. Sem dúvida, devemos eleger o candidato Renan Santos. Candidato, o senhor ficou bastante conhecido aí pelo Radar do Consumidor, né? Intermediando relações entre o consumidor e o empresário ali, o autônomo. Nós temos hoje um Estado que estrangula, né, o empreendedor, o comerciário, quem quer empreender, quem quer produzir de fato aí, emprego, renda no Estado gigante que nós vivemos hoje. O senhor tem alguma proposta para facilitar a vida desse cidadão que, de fato, quer contribuir, né, com a sociedade, gerando emprego, renda, diferente do Estado, né, que nada produz, mas o senhor, tendo aí esse know-how na questão comercial, né, comerciária, tem alguma proposta nesse sentido de facilitar a vida de quem hoje está muito difícil, que hoje o empreendedor é um herói nesse país, né? É tanto imposto, é tanta coisa que nos estrangula que realmente alguém precisa melhorar e facilitar a vida dessas pessoas. Carol, a gente está há 20 anos no Brasil em uma cultura da vagabundagem institucionalizada. Nós temos
um projeto de poder por parte do PT que incentiva cada vez mais que as pessoas não trabalhem através de estrangular, como você bem disse, o gerador de empregos. Hoje, o empresário brasileiro, ele está diante de uma situação... Eu estive conversando com alguns empresários do sul de Minas e um deles me disse o seguinte: bem, eu falei com a minha esposa que eu não pensei bem, ele é empresário do agro, eu deveria ter feito o meu investimento no Paraguai, país vizinho que está levando os nossos empreendedores para lá, porque criou um ambiente favorável para o empreendimento. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é restaurar, Carol, a cultura de que é através do trabalho que você tem a mobilidade social. Você sai da pobreza e entra na classe média através do trabalho. Em todos os países desenvolvidos do mundo foi assim. Por qual razão que o Brasil há 20 anos está fomentando uma cultura de destruir o empresariado brasileiro? Só que no estado de Minas Gerais tem mais de 400 grandes empresas em recuperação judicial, porque ninguém suporta essa alta carga tributária que é imposta ao empresário. Ninguém suporta isso e manter essa alta carga tributária para manter a gastança do governo federal. Então nós precisamos aqui criar um ambiente favorável para o empreendedorismo. Eu, como governador de Minas Gerais, eu vou criar desenvolvimento nesse estado, desenvolvimento industrial, porque se nós dividimos o estado em várias regiões e trazemos empresas do Brasil inteiro e até fora do Brasil através de incentivos fiscais para que essa empresa se instale nessas regiões, uma indústria instalada em determinada região, ela movimenta toda a economia. Então ela traz emprego e ela traz novas economias naquela região. Então eu pretendo aqui em Minas Gerais ser o governador amigo dos empresários, no sentido de que de permitir que eles desenvolvam os seus negócios para gerar emprego. Porque se eu sou o governador amigo do empresário, eu sou o governador amigo do trabalhador, porque o trabalhador precisa do empresário para que ele trabalhe e tenha o seu salário ao fim do mês. Nós temos que combater essa ideia do assistencialismo ad eterno que se constituiu e se criou no Brasil. Nós temos hoje um endividamento público de 10 trilhões de reais, e esse endividamento é porque o governo federal, para manter este estado de assistencialismo eterno, no qual muitas pessoas hoje estão fazendo uma análise pragmática e muitas delas estão pensando, não vale a pena eu trabalhar, porque se eu não trabalhar, ou se eu for para a informalidade, eu recebo um benefício aqui, outro ali, outro lá, outro acolá, e no final vai ali chegar perto do que eu teria trabalhando. Então acaba que compensa mais eu ir para a informalidade ou eu não trabalhar, e isso gera, ao final da história, gera uma insegurança nacional. Porque hoje, Carol e Pablo, o jovem que se casar, ele não conseguirá comprar um apartamento de 50 metros quadrados. Já não consegue. Porque um apartamento de 50 metros quadrados está custando aí 200 mil reais e esse jovem não tem crédito para entrar num financiamento de 30 anos. Esse jovem que está se casando hoje, ele não conseguirá comprar um carro popular, porque um carro popular está custando mais de 100 mil reais. Então nós chegamos a um momento no Brasil em que, se os governadores de estado não fizerem um pacto com a iniciativa privada de desonerar ao máximo que possível a folha para que crie-se um ambiente favorável ao empreendedorismo, ao desenvolvimento industrial, ao desenvolvimento comercial e de serviços, nós não teremos futuro. E isso passa pelos estados, são os governadores que precisam criar essas regiões dos seus estados que serão atrativas para o investidor. Aqui em Minas Gerais, nós fomos agraciados pelo Criador, nosso Deus, com as terras raras, então, que é o futuro, né? As terras raras é drone, é aviação de última tecnologia, é celulares, é baterias. Então, nós pretendemos governar esse estado sentando com as empresas que querem explorar aqui as reservas de terras raras e dizendo a elas, olha, vocês vão explorar,
mas vocês vão beneficiar, processar e desenvolver e usar a matéria-prima aqui no estado de Minas Gerais. Então nós queremos que vocês tragam a planta do produto final também para Minas Gerais, para que nós geremos emprego neste estado e desenvolvimento neste estado. Não tem como nós desenvolvermos como sociedade se nós formos vilãos do empreendedorismo. É só olhar o mundo afora. Estados Unidos da América, onde todos querem o tal sonho americano. Os Estados Unidos é a potência que é, porque ele criou um ambiente onde você empreender é muito fácil. O Estado não é seu inimigo. A sociedade não gera uma cultura de inimizade. O patrão nos Estados Unidos da América não é visto como o vilão perverso que está querendo expropriar a força de trabalho do trabalhador. Não, pelo contrário. Ele é visto como aquela pessoa que está gerando oportunidade para que o trabalhador coloque pão na mesa. Excelente, bem. Excelente. Pois não. Excelente sua visão, realmente animadora. Eu queria saber, assim, para encerrar, sobre o governo Zema, tem algum ponto, se há um bom ponto aí que o senhor possa usar no seu governo, alguma atitude, alguma ação do Romeu Zema aí que teve em Minas Gerais, e o ponto negativo que o senhor vai, assim, a primeira medida que o senhor revogaria aí no início do seu mandato em relação ao governo Romeu Zema? A coisa mais primorosa que o Zema conseguiu aqui foi tirar o PT do poder. Então eu farei esse reconhecimento sempre ao Romeu Zema. Porém, como um governante que se apresentou como de direita, ele deixou muito a desejar na segurança pública. O Zema está agora fazendo campanha nacional, dizendo que vai expulsar as facções do território. O Zema não conseguiu expulsar as facções de Minas Gerais, quando ele defasou as forças de segurança. Então isso foi muito lamentável. E um outro ponto é que o Zema, em péssimo exemplo, ele concedeu renúncias fiscais sob sigilo. Um dos princípios da administração pública, Carol, é o princípio da publicidade. Nós, como homens de direita, nós temos que entender que nós devemos ter as nossas ações públicas submetidas ao escrutínio público. Então os atos da administração pública são em regra, públicos. O sigilo é a exceção. Então eu não precisarei revogar o sigilo que o Zema impôs, porque a justiça já o fez. E nós descobrimos que talvez o motivo dele ter decretado o sigilo é porque a família dele recebeu isenção fiscal através da empresa Eletrozema. Então, o que eu pretendo fazer diferente do Zema é restaurar a dignidade da segurança pública do estado de Minas Gerais. Eu pretendo, como governador de direita, criar um ambiente altamente favorável para o empreendedorismo. Nós teremos propostas arrojadas para que os empreendedores tenham neste estado um estado onde eles serão parceiros e eles vão fazer o custo-benefício, a análise do custo-benefício, e vão entender que Minas será o melhor estado para empreender nesta nação. Excelente, Ben Mendes. Muito obrigada pela entrevista com o senhor. O senhor quer falar alguma coisa ainda, Paulo? Bem, parabéns mais uma vez. Eu acho que suas chances são muito boas. Tá? Acho que o mineiro acordou um pouco para a vida, exemplo inclusive do que aconteceu recentemente com o Aécio Neves, né? Que estava com 16% para representar Minas no Senado e pulou fora, já desistiu da candidatura. Eu acho inclusive que o Cleitinho também pulou fora com medo de você, viu? Um abraço. Pablo e Carol, agradeço muito pela oportunidade, tá? Sempre estarei à disposição, mesmo na campanha ou quando eleito. Espero que a gente possa bater muito mais papo, trocar ideias nessa plataforma tão respeitada. Com certeza. Muito obrigada, Ben. Deus abençoe aí. Uma boa sorte nessa corrida eleitoral.